Sobre a situação da... Alô? Deixa a gente conversar um pouquinho aí sobre a situação dos mangás da Sampa, o que está acontecendo e principalmente conversar um pouquinho sobre a linha editorial, como funciona, tirar algumas dúvidas de vocês. Como ela disse, depois de fazer umas brincadeirinhas aí com os sorteios para vocês. E o futuro do mangá na Sampa, tá? O ano 2016 para a Sampa foi difícil, né? A gente está se recuperando agora, né? Todo o nosso planejamento que vem desde 2014 veio pegando, principalmente por causa da crise. Bateu muito na Sampa. Principalmente porque a Sampa ela trabalha com muitos, assim, vou dizer, mas alguns parceiros e tivemos, só para vocês terem uma ideia, 5 parceiros nossos, isso fotográficas, fornecedores de papel, papéis, que fecharam as portas, né? E isso reflete muito na editora, né? Principalmente uma editora como a Sampa, que não tem só a linha de mangá, a gente tem as revistas mensais, temos os livros, temos outras linhas de publicações que não só envolvem só o mangá, mas infelizmente o mangá foi recebeu mais impacto com essa crise. Uma coisa clara da Sampa, o Carlos, que é o presidente da Sampa, a gente ama mangá, né? A Sampa tem uma história com mangá de já 35 anos. A Sampa foi uma das primeiras editoras a publicar mangá no Brasil. Isso com o Lobo Solitário, lá nos anos 80. E a gente está sempre junto com essa parte de publicações jovens. Tanto que em 2014 a gente criou o Gens, que nada mais que é Jovem Editora Nova Sampa, que é uma linha que a gente vai ter um projeto, esse projeto não foi terminado, mas a gente vai continuar ele, que é trazer não só títulos de mangá, mas títulos para os jovens, né? Então a gente vai, logo que essa crise der um fôlego para a gente vai botar todo o plano do Gens em ação. Isso envolve muitas publicações. Mas vamos falar sobre o mangá. O ano 2016, a gente começou, a última vez que a gente conversou foi em dezembro. A gente já estava com a programação pronta para janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Estava tendo já tudo pronto para até dezembro desse ano. O que aconteceu? O dólar subiu. E quando o dólar sobe, o que acontece? O preço do papel vai lá para cima, porque a gente, por mais que produz papel, a gente tem uma maior... É difícil falar isso no Brasil, né? A gente tem a maior dimensão e produção de papel, a gente produz mais papel do mundo. E a gente paga o papel em dólar. O nosso papel, que eu compro em dólar. E não é só isso, porque o dólar aumenta, o que acontece? Óbvio, né? Os fabricantes, eles começam a exportar muito, que é o momento de eles conseguirem grana, né? E conseguir competir, por exemplo, com a China, que é o nosso maior, vamos dizer assim, concorrente nessa área. E é muito difícil também, porque a Sampa tenta manter a qualidade e o preço. A Sampa, o preço dela estava congelado faz 4 anos, a gente aumentou agora no final do ano, mas a gente tenta manter esse preço, um preço acessível, né? Tirando alguns dos títulos que a gente fez, capa especial, papel especial, né? Então a gente foi casos à parte, mas a maioria das publicações, a Sampa sempre tem o compromisso de praticar
o preço acessível a todos, né? E com isso, essa nossa primeira política, a política mais importante, e a gente não deixa isso, é um dos motivos da gente segurar todas as publicações. Porque seria fácil a gente colocar os mangás com a capa de 21, 25, 28 reais, o que não seria nada agradável para quem lê, já está acostumado a pagar 11, 14 reais, 15 reais no mangá da Sampa. Então, por esse motivo, o papel subindo. E sem falar, a gente vai conversar sobre os títulos e eu vou te mostrar as situações de cada um e vocês vão entender melhor essa situação de papel. E a falta. O que acontece? Começa a aumentar a exportação, começa a faltar papel no mercado. E aí sobra o que? Os papéis. Ou papel muito caro, né, que sai fora da linha, ou papel de péssima qualidade. E, por incrível que pareça, existe papel pior do que vocês imaginam, né? E a Sampa resolveu falar, olha, vamos mudar segurar para manter. E a gente mudou essa política também de a gente ficar produzindo de picado, né? Saindo agora, saindo daqui 3 meses, saindo daqui 4 meses. Tanto que a gente mudou essa política. E a gente vai conversar sobre isso também quando for falar dos títulos, vocês vão entender como a situação está, qual que é a política, por quê? Para não ter hiato. Uma coisa que eu quando eu entrei na Sampa, a gente trabalhou, é não ter hiato, evitar hiato. Temos 2, 3 títulos que estão em hiato, e aí vou explicar a situação do porquê deles. Tá? E basicamente é isso, né, gente? Essa situação, mas é importante dizer que a Sampa não está desistindo do mangá, pelo contrário, a gente vai continuar com o mangá vai crescer. A gente, além dos títulos que eu vou anunciar, quer dizer, anunciar não, vou conversar, porque a gente tem uma meta muito boa, né, assim, de aumentar a produção, dobrar a produção do mangá, e a gente já tem títulos já negociados, os títulos já estão guardados, só que a gente não vai anunciar enquanto a gente não resolver a situação daqueles que já estão quase prontos, né? Então, resolvendo a situação desses, com certeza a gente vai seguir aumentando aos poucos, né, a produção de mangá. E com isso, trazer um projeto também que a gente quer trazer, que faz parte do James, que é o mangá clássicos, porque muita gente pergunta, publica tal mangá, tem uma situação que a gente sempre pede, que é o mangás com muitos volumes, né? Tem mangás que você tem aí 120 títulos, né? Eu pergunto para mim, Douglas, é possível a editora Sampa produzir, publicar? A questão toda de publicar mangás com muitos volumes é o nosso mercado. Nosso mercado não tem não vou dizer respeito, não é essa palavra, só achar uma palavra melhor, mas a cultura que, por exemplo, o japonês tem, né? Uma coisa que a gente, as editoras enfrentam muito é a pirataria. A pirataria, sem dúvida nenhuma, não é só ruim para quem está lendo, para quem produz, para as editoras e para o mangaka. Porque nenhum desses vai ver ou receber por isso, né? E vai acabando o quê? Cancelando. No Japão, só para vocês terem uma ideia, o mangá, vocês devem saber isso, é um patrimônio do Japão. Tanto que tem um ministério do Japão que cuida das publicações principalmente da pirataria. Tanto que eles, há alguns anos, eles criaram um setor para cuidar exatamente da pirataria. E é incrível que tem, assim, dos 50 sites piratas, 12 são brasileiros. Que todo mês é colocado para fora. Por quê? Porque isso prejudica. Então você tem um mangá, o cara está começando a produzir, de repente a pessoa começa a baixar, né? O que acontece? O mangaka não vai, a editora não vai sentir a produção e vai cortar. E tem muitos mangás acontecendo isso no Japão, que mangás que fizeram assim, de vendas de 1 milhão, 2 milhões de edições nos primeiros, e de repente chegou no quinto, sexto, nem 10 mil, e cancelaram. E
isso prejudica muito, né? E nós, aqui no Brasil, é muito mais violento, né? Porque tem mangás que a gente já está negociando e de repente já tem volumes pirateados, né? E isso prejudica muito, porque a gente pensa na gente, nós aqui que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, os grandes centros, né, que a gente tem acesso à internet. A gente não pensa que tem gente, já estamos falando de 5.500 cidades. Se a gente pegar aí 500 cidades que tem esse acesso fácil, pensa que o resto é muita gente que não tem esse acesso. Que depende do quê? Da publicação da editora, a distribuição da editora. Tem cidades que a gente distribui que vende, sabe aonde? Em padaria. Porque a padaria é onde o cara compra o jornal, compra a revista, compra o pão, o leite e o mangá dele. Então esse cara depende da gente, né? E a gente tenta fazer essa consciência, gente. A gente faz a nossa parte, né? Então vamos fazer a parte também de não incentivar esse lado dessa pirataria. Mas por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque a gente está negociando, a gente tem títulos que a gente está atrás e muita gente pede de grandes volumes. A gente fala, tem um volume, por exemplo, o pessoal pede muito, não vou falar o nome, mas tem 128 volumes. Você tem noção que é 128 volumes? São 128 meses. São quase 12 anos de publicação, 10 anos de publicação. O que eu vou estar lendo daqui 10 anos? Dificilmente, né, a gente vai estar lendo esse título. Então a gente tem uma quebra. Então é difícil pegar títulos muito grandes. A gente poderia até produzir eles em formato big para reduzir metade do tempo, mas é muito difícil, porque lá eles têm essa continuidade, lá eles têm essa cultura, né, de compromisso, né, com a linha. Então é muito difícil a gente fazer publicações. A gente tem até algumas ideias, alguns acordos, mas o trabalho não só da Sampa, mas isso da JBC, da Panini, da New Pop, é crescer o mercado de mangá, e a gente quer que aí nos próximos anos o mercado realmente esteja bem diferente do que é hoje. Um evento como esse é maravilhoso para o mercado, porque as pessoas conseguem conhecer títulos, publicações e às vezes entrar nesse mundo, e é muito maravilhoso, né? Bem, eu vou falar agora das situações dos mangás da Sampa, onde a gente vai falar dos que já estão certos, que foram anunciados, e eu vou falar a situação de cada um deles e vocês vão entender a situação. Por exemplo, o Pride, que a gente até publicou faz uns 45 dias no Facebook, a capa já brasileira, pronta. Esse é um exemplo de um mangá que ele já está produzido do 1 ao 4, já está tudo traduzido, já está todo feito. Por quê? Porque a gente decidiu fazer o quê? Em vez de produzir aí depois o volume 2, aí publica. Volume 3, aí dá um problema, do 3 para o 4 demora 4, 5 meses. Não, o que a gente fez? A gente produziu os 4 de uma vez. Então não vai ter esse problema de poder de problema de demora. Então os 4 volumes do Pride, por exemplo, já estão prontos. Só que faz 2 meses que ele está na gráfica, por falta de papel. E ele provavelmente deve estar saindo, a gente já negociou, deve estar saindo até o final de julho. Né? A gente então fez uma negociação, já deve entrar em produção daqui umas 2 semanas. O tempo de produção mais de distribuição, creio que no final de julho, para começo de agosto, o Pride deve estar chegando, e o Pride já vai dar essa iniciada nova dos lançamentos da Sampa. Carnaval Glare, que a gente tinha anunciado ano passado aqui, né? Só para vocês entenderem, foram 12 meses de espera,
Ele também já foi traduzido, já foi produzido, já tem capa, já tem tudo. Ele está na gráfica, por exemplo, faz 3 meses. Também por falta de papel. O Goldet também já foi produzido os 4 volumes e já está na gráfica, pronto para sair. Eu saio daqui. Temos também o Kurushayan-san, também. Agora eu esqueci quantos volumes são 6 ou 4. Ele ainda já foi produzido 1, 2 e 3. A produção dele já foi feita toda, está no final da produção e deve estar terminando a produção já do último volume, ele também já vai para a gráfica. Manushu Codes, que a gente anunciou no final do ano, ele já também está todo traduzido, ele está entrando em produção agora, né? Então a gente espera que setembro, outubro, ele esteja indo para a gráfica. E o Drift 4, que é uma história difícil, ele chegou pra gente, foi agora em abril, maio, o volume pra gente. E só pra vocês terem uma ideia, isso também é uma história interessante, o Drift. O pessoal pergunta muito, e o Drift 4, o Drift 4, já saiu! O Drift saiu faz 1 ano e meio no Japão. Eles demoraram 12 meses para mandar um volume pra gente. Né? O volume 5, por exemplo, fechou agora em abril. Mas não é só pra gente, né? A Dark Horse, que por exemplo produz o Drift nos Estados Unidos, eles receberam o volume 4 depois da gente. Né? O Drift é um exemplo, ele é um título muito legal, porque é um título para vocês sentirem o que o pessoal do Japão sente, né? Tem que esperar 1 ano uma produção, né? Porque eles produzem volumes, né? Cada mês sai 2 volumes. E aí depois eles juntam esses volumes e fazem a publicação. E a gente tem que esperar. O volume 5, que só agora em abril, já está negociado, já está tudo fechado, a continuação, né? Provavelmente ele vai chegar aqui só o ano que vem. Né? A situação do Drift, ele já está traduzido, ele já está finalizando a produção dele. Acho que agora está na aprovação de capa já, né? Uma capa está indo para o Japão. Tem esse processo também. Muita gente não sabe. Quando a gente fecha todo o material, esse material vai para o Japão, né? A gente manda os arquivos para eles e eles analisam páginas a página, capa a capa e aprovando e dando ok. Se eu não tenho um ok que seja, eu tenho que fazer tudo de novo e mandar de novo, até ter o ok deles. Né? O que nós temos que falar aqui? O Kikosen, que a gente publicou, foi em fevereiro que a gente recebeu o material. Ele está na tradução, né? A gente está terminando a tradução, ainda não finalizou os 6 volumes. A gente traduz, como eu falei, né? A gente está fazendo essa levada tudo de uma vez, que está implicado, a gente está um monte. Então provavelmente ele deve, terminando a tradução, deve ser mais 1 ou 2 meses, menos que isso. Ele já vai entrar em produção também. E aí a gente vai avisando tudo. Tem um título também que é importante, que é o ritmo, né? Que o pessoal está perguntando muito, porque o ritmo está parado desde o volume 6, 9, 6. E esse é uma edição que vai para o volume 31, por exemplo. Mas ele está negociado, a gente está só aguardando receber o material dele, né? E ver se a gente dá uma continuidade sequencial nele, né? sem parada. Então, esse é um título que vai demorar um pouco mais, né? Para vir. Provavelmente a gente, se não vier no final do ano, sair no final do ano, provavelmente só no começo do ano que vem, né? Porque a gente vai exatamente trabalhar nele para que ele seja publicado até o fim. E a gente vai publicar ele até o fim. A gente quer publicar ele até o fim. Tem mais 2 títulos, mais um título que eu ainda não falei, que é o Kingsblades. A gente tem aí, a gente lançou a primeira temporada, os 6 primeiros volumes.
E eles estão também, a gente está... A próxima temporada está tudo fechado, já está tudo acordado, já está tudo... Estamos aguardando mesmo o envio do material para a gente. E aí depende deles, né? Mandarem para a gente, né? Por exemplo, o Digital 100, a gente esperou 8 meses para eles mandarem material para a gente. É difícil, né? Tem mais outros 2 títulos que o pessoal pergunta muito, né? Que é o Hakuyo Ki e o Movie Movie, que esse já foi anunciou há 2 anos atrás. Esses 2 volumes tiveram um problema muito grande, porque esses 2 volumes eles foram, além de negociados para o anime, né? Tem a parte do pessoal do anime, eles são jogos, né? E é muito difícil, porque a editora fechou com a gente, na época quando a gente anunciou que está tudo fechado, ok. E no final a produtora do game barrou. E não foi só a editora Sampa. Várias editoras pelo mundo, eles barraram as negociações do mangá. Só para você ter uma ideia, a gente, a cada 2, 3 meses a gente pergunta, e aí a situação? E a gente tem um contato no Japão que faz todo esse trâmite, toda essa parte de negociação. E a última vez que a gente falou foi em abril. E eles falaram assim, olha, não tem resposta nenhuma, tem que aguardar. E a gente está muito triste com a situação, né? A gente vai agora, esperando agora julho, a gente como falou em abril, exatamente agora, a gente vai tentar negociar novamente e provavelmente vai ser a última vez, porque ficar segurando um título desse, sem uma resposta, sem uma situação, eu acho que a gente tem que dar um ultimato, olha, vocês dá uma posição porque o nosso público está esperando e a gente também está esperando, até porque a gente está claro do dinheiro, né? Para fazer essa publicação, porque nós, quando a gente fecha um acordo de publicação, a gente tem que pagar antecipados esses títulos, né? A gente paga antecipados, seja o volume que a gente pretende publicar e toda a parte de direitos do mangá. Mas assim, é difícil, né? Então a gente está aguardando esses 2 títulos. Além desses títulos, o que tem mais? Eu te digo que a gente tem esses mesmos números de mangás ainda em negociação, né? A gente tem títulos novos que a gente já está fechado, mas a gente não vai anunciar, a gente não vai dizer para vocês quais são os títulos, simplesmente para esperar exatamente o material chegar. Acho que a gente vai esperar o material chegar, o material com tradução e falar, olha, esse título está com a gente. Mas a gente está negociando novos títulos, a gente pretende não parar só nisso aqui, a gente vai dobrar esse número de publicações e a gente pretende até o final do ano, se tudo melhorar, se tudo der certo no Brasil, melhorar a situação da Sampa, melhorar a situação de publicações de mangá e dar essa continuidade, aumentar e, quem sabe, trazer os novos títulos e novos, vamos dizer assim, linhas de mangás que vocês pedem tanto. A gente tem lá no site, no Facebook, no Twitter e por e-mail a gente recebe muita sugestão, muita... olha, publica isso, publica aquilo. E vou dizer, a gente anota tudo que vocês falam, tudo que vocês pedem, indicam, sugestões, a gente anota, a gente tem uma planilha e essa sugestão é muito bom pra gente, porque a gente sente o que vocês querem, né, esse retorno. Por mais que a gente não responda, alguns até eu respondo lá no Facebook, eu vou, obrigado, falo a situação de alguns, se é possível ou não, mas quando é possível a gente põe nessa planilha, faz toda uma pesquisa em cima desses mangás que vocês fazem a sugestão e vai atrás dele para saber como é a situação. É direto com o mangaka, é direto com a editora, é com o terceiro, é com o quarto, tem 5, 6 pessoas para negociar, porque tem mangá que tem 5, 6 pessoas para negociar, porque não é só o mangaka, tem o editor, tem o desenhista,
muito difícil, então depende de mangá. Mas tem mangá que é muito mais fácil, que é o mangaka, escritor, desenhista e a editora. Outros é mais fácil ainda, só tem um terceiro que ele negocia, o que negociar com ele tá certo. E o que mais posso dizer agora? Vou tomar só uma aguinha aqui. Bem, e aí, espero que a gente, já agora, final de julho, tenha essa continuidade, volte com o mangá, com certeza, sem atropelo, sem furo, né? Acho que agora estamos mais seguros para trazer para vocês toda essa promessa que a gente fez nesse último ano e trazer esses mangás e novos mangás que vocês pedem tantos. Alguém tem pergunta para fazer? Alguma dúvida? Pode falar? Tudo bem, meu nome é Daniel. Eu estava acompanhando desde o início. Queria saber um pouco por que a Sampa não está investindo no mangaka nacional. Boa pergunta. Qual é o seu nome? Daniel. Olha, a gente recebe muita prova no seu pelo menos uma vez por semana. Eu, pelo menos, recebo tanto no meu e-mail como no e-mail da agência, no Facebook, títulos e títulos, projetos e projetos. É muito difícil, vou dizer, motivo bem claro, o público, a aceitação do público. A gente já teve lá atrás algumas tentativas, mas a gente tem sinal verde para fazer isso, sim. Tá? Eu teria falar, olha, chegar para o editor e falar, olha, tem esse mangá nacional que é muito bom, vamos tentar. Mas a grande maioria, vou falar para você, 98% do que eu recebo é muito amador. É muito amador, porque a pessoa não tem noção, às vezes eu até converso, quando eu vejo que a pessoa tem um desenho legal, eu não costumo, a gente não costuma abrir, falar pra você, eu mando pro cara falando assim, olha, você tem que fazer isso. O que é isso? Primeiro, você tem que registrar o seu trabalho, é a primeira coisa. Você não mande para a editora, porque a editora não vai abrir seu e-mail, não vai abrir. Você tem lá, não tem nenhuma coisa falando, olha, está registrado, ela não vai abrir. Ela vai mandar para o lixo e falar, desculpa, a gente... Aí eu falo para o senhor, olha, vai registrar seu trabalho. Por quê? Porque se eu publicar um mangá amanhã e você chegar e falar, olha, esse mangá, eu te mandei, vai dar problema para mim. Então a gente não abre material que não está registrado. E é fácil você registrar, né? Tem um arquivo em PDF, que depende do trabalho, eu acabo mandando para a pessoa, falo, olha, segue isso, é um guia de ilustrador e desenhista, tem na internet. São grupos de ilustradores que fizeram um guia de como você deve tratar a sua publicação. E eu falo para eles, olha, segue esse ritmo. O que é? Primeira coisa, registrar. Né? Segunda coisa, ter uma noção do que você, do começo, o meio e o fim. Não adianta só você ter o começo, né? Porque a gente não vai ter essa cultura de você querer publicar o primeiro e a gente esperar para publicar o segundo, o terceiro, o quarto. Essa cultura é japonesa. Lá os caras têm essa dedicação, né? O cara fica virado 24 horas para desenhar. Tudo bem que tem uns mangakas mais famosos que o cara tem um quadro hoje. Aí o cara viaja, vai pro Peru, vai pra Alemanha, vai pra França, depois volta, mais uma paradinha. E a gente fica esperando eles. Mas um mangaka mesmo iniciante, tem um evento que acontece todo ano. Agora não vou lembrar o nome, eu até vi ano passado, eu não fui. É tipo uma Comic Con no Japão, que é só de desenhistas
só de mangá, não é tem anime. Tem uma parte de anime, mas é só de mangá. E só para você ter uma ideia, tem 2.500 mesas de novos desenhistas. E eles vão lá com as editoras, olhar e ver. Mas o que precisa? Primeiro precisa, principalmente para nós, uma história boa. E eles estão também, a gente está... A próxima temporada está tudo fechado, já está tudo acordado, já está tudo... Estamos aguardando mesmo envio do material para a gente. E aí depende deles, né? Mandarem para a gente, né? Por exemplo, o Geek Sem, a gente esperou 8 meses para eles mandarem material para a gente. É difícil, né? Tem mais outros 2 títulos que o pessoal pergunta muito, né? Que é o Hakuyo Ki e o Nuvi Nuvi, que esse a gente anunciou há 2 anos atrás. Esses 2 volumes tiveram um problema muito grande, porque esses 2 volumes eles foram, além de negociados para o anime, né? Tem a parte do pessoal do anime, eles são jogos, né? E é muito difícil porque a editora fechou com a gente, na época quando a gente anunciou, está tudo fechado, ok. E no final a produtora do game barrou. E não foi só a editora Sampo. Várias editoras pelo mundo, eles barraram as negociações do mangá. Só para você ter uma ideia, a gente, a cada 2, 3 meses a gente pergunta, e aí a situação? E a gente tem um contato no Japão que faz todo esse trâmite, toda essa parte de negociação. E a última vez que a gente falou foi em abril. E eles falaram assim, olha, não tem resposta nenhuma, tem que aguardar. E a gente está muito triste com a situação, né? A gente vai agora, esperando agora julho, a gente como falou em abril, exatamente agora, a gente vai tentar negociar novamente e provavelmente vai ser a última vez, porque ficar segurando um título desse, sem uma resposta, sem uma situação, eu acho que a gente tem que dar um ultimato, olha, vocês dá uma posição porque o nosso público está esperando e a gente também está esperando, até porque a gente está claro do dinheiro, né? Para fazer essa publicação, porque nós, quando a gente fecha um acordo de publicação, a gente tem que pagar antecipados esses títulos, né? A gente paga antecipados, seja o volume que a gente pretende publicar e toda a parte de direitos do mangá. Mas assim, é difícil, né? Então a gente está aguardando esses 2 títulos. Além desses títulos, o que tem mais? Eu te digo que a gente tem esses mesmos números de mangás ainda em negociação, né? A gente tem títulos novos que a gente já está fechado, mas a gente não vai anunciar, a gente não vai dizer para vocês quais são os títulos, simplesmente para esperar exatamente o material chegar. Acho que a gente vai esperar o material chegar, o material em tradução e falar, olha, esse título está com a gente. Mas a gente está negociando novos títulos, a gente pretende não parar só nisso aqui, a gente vai cobrar esse número de publicações e a gente pretende até o final do ano, se tudo melhorar, se tudo der certo no Brasil, melhorar a situação da Sampa, melhorar a situação de publicações de mangá e dar essa continuidade, aumentar e, quem sabe, trazer os novos títulos e novos, vamos dizer assim, linhas de mangás que vocês pedem tanto. A gente tem lá no site, no Facebook, no Twitter e por e-mail a gente recebe muita sugestão, olha, publica isso, publica aquilo. E vou dizer, a gente anota tudo que vocês falam, tudo que vocês pedem, indicam, sugestões, a gente anota, a gente tem uma planilha e essa sugestão é muito bom pra gente, porque a gente sente o que vocês querem, esse retorno. Por mais que a gente não responda, alguns até eu respondo lá no Facebook, eu vou, obrigado, falo a situação de alguns, se é possível ou não. Mas quando é possível, a gente põe nessa planilha, faz toda uma pesquisa em cima desses mangás que vocês fazem a distribuição e vai atrás dele, para você saber como é a situação. É direto com o mangaka, é direto com a editora, é
pro terceiro, é pro quarto, tem 5, 6 pessoas para negociar, porque tem mangá que tem 5, 6 pessoas para negociar, porque não é só o mangaka, tem o editor, tem o desenhista, é muito difícil, então depende de mangá. Mas tem mangá que é muito mais fácil, que é o mangaka, o escritor, desenhista e a editora. Outros é mais fácil ainda, só tem um terceiro que ele negocia, o que negociar com ele tá certo. E o que mais posso dizer agora? Vou tomar essa malinha aqui. Bem, e aí, espero que a gente já agora, final de julho, ter essa continuidade, volte para o mangá, com certeza, sem atropelo, sem furo, né? Acho que agora estamos mais seguros para trazer para vocês toda essa promessa que a gente fez nesse último ano e trazer esses mangás e novos mangás que vocês pedem tantos. Alguém tem pergunta para fazer? Alguma dúvida? Pode falar? Tudo bem, meu nome é Daniel. Eu estava acompanhando desde o início. Queria saber um pouco por que a Sampa não está investindo nos mangaka nacional. Boa pergunta. Qual é o seu nome? Daniel. Olha, a gente recebe muita, falar para você que pelo menos uma vez por semana, eu pelo menos recebo, tanto no e-mail como no e-mail da agência, no Facebook, títulos, projetos e projetos. É muito difícil, vou dizer, motivo bem claro, o público, a aceitação do público. A gente já teve lá atrás algumas tentativas, mas a gente tem sinal verde para fazer isso, sim. Tá? Eu teria que falar, olha, chegar para o editor e falar, olha, tem esse mangá nacional que é muito bom, vamos tentar. Mas a grande maioria, vou falar para você, 98% do que eu recebo é muito amador. É muito amador, porque a pessoa não tem noção, às vezes eu até converso, quando eu vejo que a pessoa tem um desenho legal, eu não costumo, a gente não costuma abrir, falar pra você, eu mando pro cara falando assim, olha, você tem que fazer isso. O que é isso? Primeiro, você tem que registrar o seu trabalho, é a primeira coisa. Você não mande para a editora, porque a editora não vai abrir o seu e-mail, não vai abrir. Você tem lá, não tem nenhuma coisa falando, olha, está registrado, ela não vai abrir. Ela vai mandar para o lixo e falar, desculpa, a gente... Aí eu falo para você, olha, vai registrar seu trabalho. Por quê? Porque se eu publicar um mangá amanhã e você chegar e falar, olha, esse mangá, eu te mandei, vai dar problema para mim. Então a gente não abre material que não está registrado. E é fácil você registrar, né? Tem um arquivo em PDF que depende do trabalho, eu acabo mandando para a pessoa e falo, olha, segue isso, é um guia de ilustrador e desenhista. Tem na internet.